percebeu que muitas vezes aquilo que a gente colocou tanto diante do Senhor e ele disse sim para gente, né? Para os nossos pedidos. E depois de um tempo, aquilo que o Senhor nos deu vira rotina? Muitas vezes nós estamos vivendo dentro das nossas orações aquilo que um dia a gente colocou diante do Senhor e ele nos concedeu e a gente não percebe. Às vezes a gente percebe na hora quando o Senhor atende as nossas orações. E a gente agradece ao Senhor, glorifica o Senhor, exalta o Senhor pela oração respondida. Mas depois de um tempo vira rotina. Parece que é normal. E a gente começa a viver na ingratidão. Esses dias eu vi um vídeo que falava exatamente sobre isso. Foi um vídeo pequeno no Instagram, onde a pessoa trazia essa reflexão. E esse vídeo falou muito ao meu coração. Porque, de fato, muitas vezes a gente ora pelo Senhor e depois a gente não se dá conta que tudo isso que nós estamos vivendo hoje, um dia foi oração a Deus, que nós já estamos vivendo uma oração respondida do Senhor. Mas como que o Senhor não respondeu outras orações que nós ainda estamos colocando diante dele, a gente começa a reclamar, a gente começa a esquecer de tantas outras orações que o Senhor nos respondeu. Quando a gente está vivendo um processo, né, de espera no Senhor, principalmente se é um deserto, né, uma provação, uma tribulação, uma dificuldade muito grande, dependente da área da vida, né, que nós estamos passando, e nós colocamos diante do Senhor, mas a gente não consegue, né, uma resposta de imediato. A gente continua orando e esperando que o Senhor, né, escute o nosso clamor. A gente começa a esquecer tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E aí começa a vir a sensação de abandono, o Senhor não escuta as minhas orações, o Senhor parece que não está nem aí para mim, o Senhor está fazendo na vida de todo mundo, mesmo na minha. Às vezes vem até aquela sensação de que, será que o Senhor tem filho favorito? Porque é essa sensação que dá, né? Porque parece que a gente começa a ver todo mundo realizar tudo na vida, vivendo aquilo que a gente gostaria de viver. Mas a nossa vida parece que está parada. A gente ora e nada acontece. Coloca diante do Senhor e Ele não responde às nossas orações. Essa é a sensação que a gente tem. E quando a gente começa com esse olhar especificamente para aquele problema que nós estamos colocando diante do Senhor, a gente começa a ter um coração ingrato, porque a gente começa a esquecer de todas as outras coisas que está ao nosso redor, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos abençoou e virou rotina. A gente começa a fechar os nossos olhos para isso. Talvez hoje você tenha colocado algo diante do Senhor há anos, há muito tempo, que é algo assim que você deseja muito, que é o fim de um problema, um deserto. Eu não sei o que você está passando hoje que tem realmente tirado a sua paz e você tem colocado diante do Senhor, clamando pela misericórdia dele. Mas saiba que se você olhar bem, você vai ver quantas outras orações o Senhor já respondeu na sua vida. Talvez isso que você tem colocado diante do Senhor, né? Orado incansavelmente para Ele fazer na sua vida. Talvez esse seja o ápice, né, do que você tanto espera no Senhor. Talvez Ele possa ainda não ter atendido, mas você pode ter certeza que se você olhar, Ele já atendeu muitas outras coisas, né? Eu sempre falo aqui no vídeo, né, de como é doído e é cansativo e não é fácil esperar no Senhor. É difícil mesmo, né? Quando a gente está passando por um processo de espera, né, que a gente não vê a hora de sair desse deserto, é muito cansativo, é desgastante e a gente passa assim por uma oscilação de sentimentos, né, de emoções. E eu estou vivendo exatamente esse momento na minha vida já tem alguns anos. E tem dias, semanas que é muito difícil, é muito difícil. E aí o que que acontece? Automaticamente o meu olhar vai somente para isso que eu tenho colocado diante do Senhor, com a sensação que Deus não tem respondido às minhas orações. Mas essa semana, quando eu vi esse vídeo, né, e a pessoa que trouxe essa palavra começou a falar justamente sobre isso, eu comecei a lembrar de
todas as outras coisas que eu já estou vivendo hoje e que foi resposta de oração que eu coloquei diante do Senhor. A casa que eu moro hoje é resposta de oração do Senhor. O emprego do meu marido é resposta de oração do Senhor. O meu casamento, a minha família que eu construí é resposta de oração de algo que eu colocava há muitos anos atrás ali diante do Senhor. A escola que os meus filhos estudam hoje é resposta de oração. Eu lembro que eu queria muito colocar os meus filhos nessa escola na qual eles estão hoje, né? E eu não tinha condição para isso. E nós oramos ao Senhor para que Ele abrisse as portas. E o Senhor abriu. Tem 2 anos já que os nossos filhos estudam nessa escola. Olha, eu poderia passar aqui horas dizendo quantas coisas o Senhor tem feito sobre a minha vida e a vida da minha família. Mas como tem algo, sabe, um deserto que a gente vem enfrentando e a gente não consegue ver o fim disso, todas essas outras coisas muitas vezes ficam esquecidas. E isso não é justo com Deus. Deus tem sido muito bom comigo e eu tenho certeza que Ele também tem sido muito bom com você. A questão é que nem sempre o Senhor vai dizer sim para as nossas orações. Nem sempre o Senhor vai responder às nossas orações de imediato. Nem mesmo um pai e uma mãe dá tudo que um filho pede. Às vezes até dá, mas precisa falar para o filho: meu filho, você precisa esperar, que nesse momento eu não posso te dar. Ou talvez nesse momento você não está pronto para receber isso, você é muito imaturo, você é muito pequeno. Enfim, são vários motivos que muitas vezes nós damos não para os nossos filhos ou dizemos para ele: espera mais um pouco. E a mesma coisa é o Senhor conosco. A gente não consegue entender nesse momento, mas Deus sabe que Ele está fazendo a gente esperar, não é para nos castigar, e sim porque não é o momento. Enquanto a gente espera, o Senhor trabalha em nossos corações, transforma o nosso caráter, nos deixa ainda mais parecido com Cristo. O Senhor está preparando algo ainda maior, talvez, do que você tem pedido para Ele. São inúmeros os motivos pelo qual o Senhor muitas vezes nos faz esperar, mas a questão é que o Senhor sabe a hora certa e o momento certo de todas as coisas. Talvez hoje você tenha colocado anos diante do Senhor uma situação, sei lá, 2 anos, 5, 20 anos, e talvez Ele ainda não tenha respondido a sua oração. Mas não pare de orar e não pare de acreditar que Ele pode responder a sua oração. Quem somos nós para colocarmos tempo no agir de Deus? O tempo do Senhor não é o mesmo que o nosso. A gente não consegue entender a forma do Senhor agir. Nós somos limitados, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele só pede que a gente confie nele, que a gente confie e que a gente tenha um coração grato, que a gente possa reconhecer Ele nos pequenos detalhes da nossa vida, que a gente possa enxergar Ele nos pequenos detalhes da nossa vida. Talvez o Senhor não tenha respondido a oração que vai te tirar desse deserto que você está passando, mas Ele já respondeu muitas outras orações que você está vivendo hoje e que talvez já virou rotina, mas foi a forma de Deus falar: eu estou cuidando de você. Você tem esperado algo grandioso em mim. Continue esperando. Não perca a fé, porque eu estou ouvindo as suas orações. E enquanto não é o momento de eu te dar isso, de eu abrir essa porta, eu vou abrindo essas outras portas aqui na sua vida. E essas outras portas aqui vão demonstrar que você não está sozinho, que eu estou cuidando de tudo. São todas essas outras portas que o Senhor já abriu na nossa vida que nós temos que lembrar todos os dias, para que a gente não seja ingrato e injusto com o Senhor. Não deixe que aquilo que você um dia colocou diante do Senhor e você está vivendo hoje vire rotina, ao ponto de você normalizar o agir e o milagre que Deus fez na sua vida. A gente agradece na hora que recebe, contemplamos, a resposta do Senhor nos próximos dias, mas depois de um tempo vira rotina.
Não deixe que o agir de Deus vire rotina da sua vida. Não normalize o agir de Deus. Exalte sempre ao Senhor em cada detalhe da sua vida. Olhe sempre com carinho para cada detalhe, cada área da sua vida. Porque por mais difícil que esteja a sua situação hoje, eu tenho certeza que se você parar agora nesse momento e lembrar de tudo aquilo que você já colocou diante do Senhor, você vai perceber muitas orações que o Senhor já respondeu para você. E aquelas que ele ainda não respondeu, continue colocando diante dele, sem perder a fé, mas também entendendo e crendo que a vontade do Senhor deve prevalecer sobre a sua vida, que não é sobre os nossos planos, a nossa vontade e o nosso tempo, e sim sobre a vontade do Senhor. Amém? Eu espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, falado ao seu coração, que ela possa ter te trazido um pouco mais de gratidão, né, ao Senhor, que possa ter te trazido um pouco mais de esperança, porque quando a gente tem aquela sensação de abandono e a gente começa a olhar tudo que o Senhor já fez em nossa vida, isso vai nos enchendo novamente de esperança, porque sim, a gente começa a perceber que o Senhor nunca nos esqueceu, que o Senhor nunca parou de trabalhar. Deus age mesmo no silêncio. Ele só está esperando o momento certo para que ele possa dizer sim para aquilo que você tem colocado diante dele. Mas caso ele diga não, ele não vai deixar de ser Deus por conta disso, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é bom porque ele é bom. Deus é soberano não só porque ele responde às nossas orações. Ele é soberano porque ele é o Deus vivo, o Criador de todas as coisas. E a gente nunca pode esquecer que nós que estamos aqui para servi-lo e não ele que está aqui para nos servir. Deus é bom, é misericordioso e tem prazer em derramar a sua graça sobre a vida dos seus filhos e derramar as suas bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Porém, mesmo que ele nos disser não, ele vai continuar sendo bom, ele vai continuar sendo Deus, porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não amamos ao Senhor pelaquilo que ele pode nos dar, e sim por quem ele é, pelo seu caráter. Amém? Eu espero você no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.